Antigamente, tinha o quê? A maioria da população não sabia nem ler, gente. Você sabia que era proibido ler Bíblia? Você não podia ter Bíblia em casa. Estou falando há 300 anos, 400 anos. Você não podia, era proibido. Não podia. Olha que loucura, ninguém podia. Somente o clero podia ler, interpretar e tal, papapá. Não podia. Por quê? Como diz o professor Mauro Bilino, que foi um ex-tradutor do Vaticano, que começou a traduzir ao pé da letra e começou a ver, não, peraí, não é bem assim. O que está aqui nos livros não é o que os teólogos aí estão falando, esses caras estão inventando história. E começou a escrever livros, e está aí, pô, famosíssimo. Infelizmente aqui tem muito pouco por causa da barreira da língua, né? Mas, assim, um sucesso muito grande. Eu já estudei com ele vários anos, todos os livros. Ajudou muito a entender, inclusive, muitas coisas que os nossos parceiros nos têm revelado, nos têm contado, nos têm direcionado nas pesquisas. Né? Muito interessante, ajudou muito. E ele fala exatamente isso. Não é? Fala exatamente isso. Inventaram uma coisa aí né? Construíram um treco em cima desse livro que não é a realidade. Não é? Como ele fala, direto, é só você ler. Esquece as interpretações teológicas que são absurdas. Absurdas. Criação do humano, do homem. São criações do homem, interpretações loucas. Tá? E ele fala, é só ler. Ler com a mente aberta, vocês vão ver as incongruências, as coisas, principalmente no Antigo Testamento, gente. Principalmente, você vai ver que tem vários atores ali. Você vê que tem uma ala que é pró o ser humano e outra não, que é para deitar e rolar. Dá para identificar bem quem é Anunnaki e quem não é. Dá para ver isso aí bem direitinho. Não vou falar muito aqui, mas ó, o Antigo Testamento é muito fácil, gente. Muito fácil de ver isso. Não é? Então é aquele negócio, por isso que era proibido, por isso que ninguém lia. A ignorância absurda, a fome, gente, era um problema gravíssimo. A fome era um problema gravíssimo. Uma vez, o Caro Idibel, alguns anos atrás já, no grupo da política, ele havia nos falado. A fome era assim, um grande instrumento de controle e também é um instrumento para quê? Para você manter a atividade cerebral baixa. Né? Você subnutrido, não vou dizer doente, mas assim, sempre meio fraco, você sobrevive. Eles comiam o suficiente para executar os trabalhos braçais necessários. Era mais ou menos isso. Foi milênios assim, gente. Ignorância total, um controle total do clero, né, das religiões, controlando total a situação. Pô, tudo era, não, isso aqui é heresia, não sei o quê, papapá, não podia isso, não podia aquilo. Cercearam o avanço tecnológico de maneira absurda. Cercearam porque não podia, não sei o quê, papapá. Ou seja, é um absurdo, é interessante, mas só a religião cristã, né, católica, não é? Não, e pô, basta ver o mundo árabe, que era avançadíssimo antes do Islã. Chegou o Islã, voltaram, regrediram. Eles eram avançadíssimos em navegação, em matemática. Gente, as cidades no Oriente Médio eram fantásticas, não é? Pré-Islã, hein? Pré-Islã, construções maravilhosas e tal, um avanço, eles tinham um avanço muito grande, eles eram mais avançados que a Europa, não é? Tanto é que dominaram a Península Ibérica quase toda ali, chegaram ali. Aí veio o Islã, acabou. Tudo bem que quando eles estavam na Península Ibérica já eram muçulmanos, mas eu digo, foi só vir religião, e principalmente o Islã que é assim, uma loucura. Eu não sei se vocês já leram o Alcorão, eu convido quem não leu a ler. Vocês vão falar, mas peraí, o que é isso? É um negócio doido, gente, não faz sentido nenhum. É um instrumento de controle total. E é por isso que a gente está vendo na Europa essa islamização muito grande, porque a Igreja Católica ou as protestantes perderam mais ou menos o apelo, a influência, não é?
a Europa muito secularizada, né? Não está nem aí mais para isso, não ouve, vai falar que é pecado, estão nem aí. E aparece. Vocês não me controlam mais falando que é pecado. E aí o que acontece? Uma das razões também desse influxo absurdo aí de invasores aí. São invasores, né? Todos aí bancados por essas ONGs, né? Soros, que era amiguinho do Bergoglio. Soros era assim com o Bergoglio, gente. Era assim. Então, o que acontece? Então, não só para promover essa islamização, né? Porque é uma, vamos dizer, mais eficaz como instrumento de controle do que o cristianismo, né? Mas também para detonar, né? Causar uma instabilidade social grande que a gente está vendo. Está nos olhos. Já falei aqui várias vezes, assim, um absurdo que está acontecendo. É simplesmente surreal. Não só lá, Canadá e Estados Unidos, não tão, porque os Estados Unidos é muito grande, a população muito grande, não é diferente da Europa. É mais fácil, até geograficamente, é muito mais fácil atravessar milhares e milhares de pessoas ali do norte da África para o Mediterrâneo, ali para sul da Itália, França, Espanha, entrar essa galera toda ali. É muito mais fácil que os Estados Unidos, né? Que é muito mais difícil. Mas fizeram também, né? Eu estava vendo os números, quase 30 milhões de ilegais lá, trazidos pelo Biden. Falam que é 9 milhões, né? 30, gente, os números reais. Foi uma literal invasão mesmo para desestabilizar, para tentar fazer nos Estados Unidos o que estão conseguindo na Europa. Não é? Isso é tudo instrumento, gente, de controle, isso daí. Tudo instrumento para promover o caos, confusão, para promover um monte de doideira. Justamente para quê? Para eles conseguirem, olha, gente, temos essas, vamos dizer, temos essas medidas aqui que vão ajudar e sempre para nos proteger, né? Sempre pensando no nosso bem-estar, vem com esse monte de medidas aí, de restrições absurdas de nossas liberdades, né? Por causa do caos que eles mesmos provocaram. É um negócio ridículo. Tá ridículo. Eu não sei, às vezes eu fico, pô, será que eu que estou ficando maluco? Porque para mim está muito claro, assim, está muito claro, cristalino, ver tudo isso acontecendo. Né? E ultimamente, vendo né, esse teatro todo dessa semana aí, com esse papo aí, ai, não sei o que, papapá, achei até interessante, porque eu acho que ou semana passada, ou na retrasada, eu estava falando de, como é que chama? Dos artefatos, não é? Dos obeliscos que a gente teve em Roma, não é? Vendo os obeliscos e tal. Olha aí, gente. É para isso aqui, ó. Olha aí. Cheio de gente aqui na cerimônia e o povão. Olha aqui o obeliscão lá. Anunnaki. Esse aqui veio do Egito. Esse aqui é egípcio. Está lá modulando as frequências, deixando todo mundo com os canais cerebrais, não é, detonados, abaixando a frequência cerebral. Está aqui o clero todo, aqui atrás o povão, e no lado esquerdo as lideranças. Né? Na celebração aqui, ou seja, é surreal, gente. Olha isso. Daí quem que vai achar, né? Olha quanta gente. Olha aqui. Quem que vai achar, né, que se trata de ferramentas de uma tecnologia desconhecida, né? Olha aí, a liderança todinha aqui, inclusive o cachaceiro tá aqui, foi lá, óbvio, amiguinho, né? Porque esse cara, esse Bergoglio, progressista, amiguinho dos Castro de Cuba, amiguinho do ditador venezuelano, né? A galera foi para lá em peso, né? Todos lá, olha aí. Todos sobre o efeito aqui do artefato. Aí o artefato modulando, não é? E justamente para ter esse efeito aí, gente. Tem em todos os lugares, todas as cidades, né? Washington tem um gigante lá também, em Londres tem, em Paris tem em todo lugar. Mas esse aqui especificamente, não é? Tem todo isso aqui, tem todo um arranjo aqui para reverberar essas frequências, né? E tem aqui as fontes
Isso aqui são fontes de água para... Parece uma fonte de água, tem uma aqui e outra aqui. Tá? Mas é justamente para quê? Para aumentar a potência vibracional. É surreal isso, gente. Olha, é para isso, né? É justamente para isso. É engraçado que a gente falou isso, aí eu estava vendo essa imagem, eu gosto de acompanhar, de olhar, observar, para ver, né, exatamente todo esse tipo de situação acontecendo, né? E é desse jeito, né? Então, assim, são sistemas de controle que deveriam estar óbvios para todos nós, né? E agora o interessante é a gente ver o quê? Como que vai daqui para frente, não é? Porque a gente está vendo, vamos dizer, um pouco de dissenso que está sendo muito combatido, muito distorcido, não é? Começa a rotular fascistas e não sei o quê, não é? Aqueles que não estão batendo palma para esse teatro de horrores que a gente está vendo. Agora, o interessante vai ver o seguinte, se de fato a população vai conseguir fazer uma massa crítica para botar o pé no chão e falar, não, 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 vocês não vão avançar com essa agenda, não. O interessante é observar isso daí. E que medidas esse pessoal vai tomar, não é? Por isso que a gente está de olho nisso daí, nos apagões, não é? Derrubar a comunicação, derrubar a internet, censura maior. Já já vai chegar um colapso econômico financeiro para deixar o pessoal desesperado, para poder colocar como boia salva-vidas esse sistema digitalizado, não é? Com moedas digitais programáveis. Eles estão cantando essa pedra já há muito tempo, né? Mas eles estão precisando acelerar essa agenda daí, porque a coisa está meio que perdendo de controle. Aí o pessoal, estamos vencendo, o Klaus Schwab pediu demissão, aí fica. O Klaus Schwab pediu demissão no dia que o Bergoglio se foi, e já acha que... Gente, não é nada disso. O Klaus Schwab já está super desgastado, tem uma certa idade também, né? Não é novo, né? De repente, não sei, mas achar que está mudando alguma coisa, não está, porque botaram um psicopata maior ainda, na meu ver, né? Que é o presidente da Nestlé Mundial, né? Um austríaco, Peter, sei lá, tem um nome esquisito. Mas ele é o cara que uns anos atrás falou, mas ele deu entrevista para a TV falando, não, a água não é um direito básico para todos. Não, é uma mercadoria também, é um commodity. Olha que louco, gente. Sem água não tem vida, gente. A gente não vive 3 dias, você morre sem água. Não tem jeito. E o cara querendo controlar. E a Nestlé, gente, controla um monte, comprou um monte de águas minerais. Aqui, se eu não me engano, a São Lourenço é da Nestlé. Tem a água proprietária deles aqui, Nestlé, não é? Pô, na Itália, a Aquapana, a San Pellegrino, que aqui o povo acha chique pedir água São Pellegrino. Gente, São Pellegrino é cheio de microplástico, cheio de porcariada. Essa galera tá aí contaminando tudo, gente. A Nestlé é a dona, gente. É a Nestlé, esses pessoal aí não tem compromisso nenhum com a população, com nada. Tá aí para dominar, colocar, não é? Coisinhas, né, substâncias aí para aumentar o controle, baixar a atividade cerebral. O segredo é esse, baixar a atividade cerebral. Baixou, a clareza mental fica muito complicada, o pensamento crítico fica, vamos dizer, muito afetado, então você tem mais dificuldade de entender esse jogo todo, né? Até porque é um jogo tão assim doido, entre aspas, foge tanto das narrativas, dos paradigmas oficiais, que muita gente acha, não, isso é impossível, não tem como, até parece. Aí já começa, teoria de conspiração. Gente, todas as teorias ditas de conspiração, nesses últimos anos, têm se revelado fatos. Todas. Todas. Tá? Todas. Até presença extraterrestre. Porque de 2018, 2019 para cá, poxa, o governo americano praticamente está falando que sim, que é uma real, que existe e tal. O jornal, o grande mídia americana tratando de maneira séria, sem sacanagem, sem brincar, até aí tudo, gente, está se
tá se, vamos dizer, se provando como fato, se não teoria de conspiração. Isso aí foi um termo criado pela CIA, pela CIA, nos anos 60, né? Para rotular todo o dissenso. Não, não, teoria da conspiração. É isso aí, gente, tem que cair essa ficha. Aí muita gente fica perguntando, pô, mas e aí, como que a gente vira a mesa? O que, que a gente pode fazer? Primeira coisa, por isso que o nosso querido de Bel falou, busquem conhecimento. Tem que buscar conhecimento, tem que se inteirar desse jogo, tem que entender, para você ter consciência do que está acontecendo. Consciência não é acreditar, é diferente. Acreditar é ato de fé, é crença. É fácil de você, não é, mexer, não te dá tanta segurança. Não é? É nível consciencial, é entendimento, compreensão, que faz dar um clique lá dentro, que você começa a enxergar a coisa de maneira diferente. Isso não quer dizer que você vai sair na rua fazendo confusão. Não é isso não adianta, gente. O monopólio da violência está na mão do Estado, está na mão dessas forças, não tem como. Mas a gente pode o quê? Recusar, falar não, desliga aí, Globolixo, para de assistir essa porcaria. Começa a esvaziar, deixar essa galera aí falando sozinha. Não merece nossa atenção, não merece nosso respeito. É a única coisa que a gente tem que fazer. Não é sentar, cruzar os braços e não quero, não concordo, não aceito e pronto, tranquilo. Calma, porque é aquele negócio. A maioria da população não entende, mas a briga é de cachorro grande, gente. Quando eu digo cachorro grande, são um grupo de seres que não são daqui do primeiro anel, são os Anunnakis, que instituíram esse sistema de controle aqui no primeiro anel, tá? No nosso mundo, consolidado, eles já estão aqui há 450 mil anos. Só que, na época antediluviana, tinham outras situações, tinham outros grupos de outros anéis, tá? Tinham 7 reinos ligados às 49 raças, tá? Era outra situação. Só que após o dilúvio de Noé, após, concomitante, aconteceu essa guerra dos mundos, né? Ficou os Anunnakis aí. Consolidaram o sistema deles, só eles, e dominam, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Achar que vai mudar, só vê na história, olha para trás e que alguém conseguiu? Tem algum país, algum reino, alguma cidade-estado, alguma coisa que foi exemplo de liberdade, conforto, né, abundância? Não tem, gente, não tem. Não tem, infelizmente. Infelizmente. Inclusive, foi uma conversa dentro do grupo da política, dentro de Dáquila, com o Edibel, que eu perguntando isso, conversando algumas coisas, ele virou e falou: o GO jamais permitirá um exemplo de bem-estar, de conforto, de abundância para o povo. Jamais vai permitir isso. Jamais. E é verdade. Isso é um fato histórico. Então aquele negócio, precisamos esperar os anjos de luz, que nem como o povo fica falando, né? Descer para nos ajudar, ou então os extras seres de luz que vão descer, nos ajudar a ascender para a quinta dimensão. Quem não estiver nessa frequência vai ser levado para sei lá onde. Gente, isso é fantasia pura. Pura fantasia. Infelizmente não vai ser assim, tá? Não vai ser assim. Os seres avançados das 49 raças estão aqui treinando esse grupo de pessoas em Dáquila para ser, vamos dizer, o braço na terceira dimensão aqui, braço físico e concreto, para tentar mexer nas coisas e mudar a situação com o auxílio deles, sim. Mas, de novo, eu sempre falo, a vassoura, quem varre somos nós. Eles dão a vassoura para a gente e dão a bronca no dono, no cara que está controlando a casa. Eles vão dar a bronca. Mas quem tem que fazer somos nós, gente. Está bem perto, felizmente. Está bem perto. Mas a situação é essa, assim.